Gente, deu os 5 minutos aí de limite. Vamos iniciar aqui. O pessoal depois vai entrando nessa primeira aula. Primeiro, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre os módulos. Acredito que todo mundo já recebeu, mas quem não recebeu, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples como é que vai ser feito esse curso. A ideia é a gente fazer uma aula por semana. A primeira aula, que vai ser essa aula que nós vamos fazer hoje, eu vou falar com vocês sobre a base jurídica completa de precatórios. Na segunda aula, a gente vai falar sobre regime geral, regime especial e os principais entes. Na terceira, a gente vai abordar a apresentação de oportunidades, abordagem e tipos de propostas, como nós apresentamos essas propostas. Na quarta aula em si, a gente já vai entrar numa veia mais comercial, de estratégia de venda, onde nós vamos falar sobre as principais dores, objeções e na prática, como fazer uma abordagem com esses clientes, gatilhos de venda, scripts e um pouco sobre marketing também, né? Como trabalhar essa imagem e fazer um pouco de campanha de marketing. Então, o primeiro mês, a gente vai fazer esse módulo. No segundo módulo, a gente vai continuar a estratégia de vendas, que a gente iniciou na última aula do mês. Falar um pouco com vocês vão me passar um pouco o feedback das análises, uma análise das táticas, né, que vocês aplicaram, ou seja, eu vou passar para vocês algumas estratégias, vocês já vão ter alguns leads para entrar em contato com esses leads, e eu quero escutar um pouco de vocês o feedback. Rafael, eu tive dificuldade com isso aqui, ele apresentou uma objeção nesse sentido, a principal dor que eu senti foi essa, o lead que eu achei que o lead não estava qualificado, eu entrei em contato com ele, ele não me deu retorno. Eu quero fazer uma análise específica dos leads que vocês receberam para a gente conseguir entender pontos de melhoria, tá? Depois a gente vai falar sobre a intermediação de precatórios, os melhores fundos e perfis de cada um, né? Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês quais são os principais fundos, como conversar com investidores, como apresentar a oportunidade para esses investidores, que isso é muito importante. Uma das maiores dores que eu recebo dos gestores e dos fundos no geral é a falta do profissionalismo na hora de abordar e apresentar essas oportunidades, né? Ninguém sabe falar sobre rentabilidade, ninguém sabe falar sobre taxa, ninguém sabe falar sobre como é que está a situação daquela pessoa física ou daquela empresa. Então, tudo isso é o que eu vou repassar para vocês. Eu vou ensinar vocês como apresentar essas oportunidades. Vamos falar sobre um ponto muito importante, que é a atualização e desconto em precatórios, porque boa parte dos investidores, eles não gostam de apresentar o valor líquido, eles não gostam de apresentar o cálculo, e é muito importante a gente entender como fazer uma atualização de um precatório, primeiro, para a gente conseguir mostrar para o cliente o valor que ele tem, e segundo, entender que aquele valor que está sendo ofertado pelo investidor é um valor justo. Por exemplo, vamos falar de um precatório 2025 que vale R$100.000. E valia R$100.000 em 2023. Aí a gente tem que atualizar esse precatório de 2023 para cá. E entender qual é a proposta que o fundo está passando para saber se essa proposta é boa ou não. Então, o papel do broker não é só receber a oportunidade e oferecer a primeira proposta que aparece na frente dele. Ele tem que sondar o mercado, entender os deságios, os percentuais que são utilizados no mercado e apresentar uma oportunidade que seja boa para o cliente. Estudo de casos problemáticos e como oferecer soluções inteligentes. Essa aula aqui vai ser muito bacana, porque boa parte das pessoas que trabalham no mercado, elas não sabem como apresentar essas oportunidades e como resolver oportunidades. Então, a gente vai falar bastante. Eu vou apresentar vários casos para vocês aqui, por mais problemático que seja, que a gente rodou aqui na Ativos, e rodamos não porque a gente fez mágica, mas porque a gente fez o básico, a gente conseguiu resolver e tornar aquele cliente um cliente apresentável e um cliente apto para sessão de crédito. No terceiro mês e último mês, a gente vai fazer um estudo de precatórios de tribunais diferentes e suas nuances. Por quê? Cada tribunal ele tem um entendimento. Tem tribunal que aplica um tipo de índice, tem tribunal que aplica outro tipo de índice, tem tribunal que exige escritura, tem tribunal que não exige escritura, tem tribunal ou vara que o juiz não aceita registrar uma sessão. Então, a gente tem que entender como cada tribunal funciona e como a gente pode ter uma assertividade na negociação e uma segurança também na negociação. Modelos de negócios mais lucrativos envolvendo os precatórios. O que é que eu vou fazer aqui?
Eu vou ensinar para vocês quais são os principais modelos e como utilizar esses modelos. Seja um modelo de parceria, seja um modelo de prospecção ativa, seja um modelo onde você mesmo faz a sua prospecção, um modelo onde você estrutura a sua própria operação, seja um mini call center, seja um modelo só de parceria com advogados, enfim, a gente vai falar bastante sobre as formas que existem de ganhar dinheiro com precatório. Como fazer uma campanha de prospecção de excedente e de parceiros. Eu vou ensinar para vocês como a gente pode utilizar Meta, como a gente pode utilizar LinkedIn, YouTube, como a gente pode utilizar Google, como a gente pode enviar mensagens personalizadas para os clientes para conseguir fazer com que esse cliente tenha interesse em ceder o precatório. E no último módulo, maximizando o ganho do comissionamento, TIR versus deságio. TIR é a taxa de investimento de retorno e deságio, todo mundo já sabe, é o preço da diferença entre o valor atualizado do precatório e o valor que está sendo pago. Por que é importante isso? Quando a gente começa a entender um pouco sobre rentabilidade, a gente começa a entender que o precatório para o investidor é interessante. Como assim, Rafael? Quando a gente entende o que uma poupança está pagando todo ano, o que um investimento em CDI está pagando todo ano, CDB, o que investimento no CRI, no CRA, LCI, LCA, os investimentos mais tradicionais, eles não pagam, via de regra, mais de 20% ao ano. E o precatório, ele consegue entregar, no mínimo, uma rentabilidade de 25% ao ano ou mais, a depender do ente. Então, é muito importante a gente entender a rentabilidade de um precatório para falar com o investidor e conseguir falar de preço com o investidor. Porque toda vez que você vai falar com o investidor, via de regra, ele vai querer que você fale o preço, não ele. É muito difícil você pegar tabelas, você pegar investidores que eles passam o preço máximo que eles podem pagar. Então, uma virada de chave dentro da operação da gente aqui na Ativos foi aprender esse lado financeiro e aprender a se comunicar com o investidor e falar de oportunidades. Ao invés de perguntar o que ele paga, a gente fala o que ele vai pagar no ativo, entendendo o mercado, entendendo a rentabilidade, entendendo a operação. Então, isso aqui é uma visão geral do que a gente vai estar fazendo com vocês. Nós criamos agora o grupo, né, de network, onde a ideia é que vocês troquem experiências, comentem o que vocês estão achando do curso, façam parcerias e, através do grupo, a gente vai estar sempre mandando materiais para vocês informativos em relação à mentoria Precatório 360, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da Ativos. Todo mundo que está aqui participou do webinário, ou houve evento presencial, ou já é parceiro da Ativos, então já entende um pouquinho, eu não vou demorar muito aqui. Mas, quando a gente fala que a Ativos é líder na aquisição de precatórios com tecnologia e segurança, a gente está querendo dizer o quê? Hoje, eu não sou o maior player do Brasil. Existem, no mínimo, 5 ou 6 fundos que são maiores do que Ativos. Mas, em tecnologia e segurança na operação, hoje a gente é líder. Através da plataforma Seller, que vocês já começaram a utilizar. Se não utilizaram, podem falar com o nosso time comercial aqui, que a gente mostra para vocês. É uma plataforma onde a gente tem calculadora, a gente tem um sistema automático de proposta, aí tem várias ferramentas voltadas para facilitar a operação de quem trabalha com precatório. Isso aqui, boa parte das pessoas já me conhecem, mas eu sou sócio da Ativos, a gente já fez um pouco mais de 200 milhões em operações nos últimos 4 anos, e a minha função hoje aqui é uma função mais de educação. Eu estou muito voltado para profissionalizar esse mercado e ajudar pessoas que atuam até em outras áreas a conhecer um pouco do mercado de precatórios, porque boa parte das pessoas não conhecem, né? Eu, pelo menos, não conhecia isso na época da faculdade, nunca ouvi falar em precatório. E na oportunidade que isso realmente representa. E o intuito do Precatório 360 é fazer com que vocês não só enxerguem, porque se vocês estão aqui hoje, eu acredito que vocês enxergaram o potencial. É com que vocês consigam atingir esse potencial e ganhar dinheiro, de fato, com o precatório. A minha missão hoje aqui é essa, ajudar vocês a atingirem esse resultado. A questão de que são precatórios aqui é bem simples, né? Quando a gente fala de precatório, a gente está falando de uma dívida. É uma dívida que o ente público possui com uma pessoa, né? Então, é um crédito, um título de dívida que um credor, pessoa física ou jurídica, possui com o ente devedor, seja União, Estado, município ou autarquias. Eu quero bater um pouco com vocês aqui essa questão da fase dos processos, né? Eu falei um pouco sobre isso no webinar, no evento presencial, mas a gente não tem oportunidade de entrar a fundo dentro disso e eu quero aprofundar um pouco mais.
e vou trazendo casos para vocês. Vamos imaginar aqui que o seu João, ele tinha um benefício, um auxílio-doença no INSS, e esse auxílio-doença ele foi cortado. O INSS parou de pagar o auxílio-doença dele. O que é que o seu João faz? Ele vai entrar com ação contra o INSS pedindo que aquele benefício seja restabelecido. Ele faz isso através de uma ação que pode correr no Tribunal de Justiça ou na Justiça Federal. E, nesse momento, ele vai apresentar o seu direito, ele vai apresentar as suas provas, o INSS vai ser intimado, vai ter produção de oitiva de testemunha, se for o caso, vai ter sentença, vai ter todos os recursos cabíveis, e quando terminar o processo, vai ser originado a fase de cumprimento. Eu vou mostrar para vocês aqui uma fase de cumprimento de sentença para vocês visualizarem um pouco sobre isso. Aconselho, quem quiser estudar um pouco mais a fundo, na questão da fase de conhecimento, onde a gente fala de provas, olhar os artigos de 317 a 354. Eu posso encaminhar para vocês depois algumas petições iniciais, contestações e produção de sentença, de provas e sentenças para vocês analisarem. E no cumprimento de sentença, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai cumprir o que foi determinado na sentença. Então, vamos dizer que o juiz falou, não, o seu João está com razão, o INSS está errado aqui nesse caso, a gente tem que restabelecer o benefício dele dos últimos 2 anos, que é o período que durou essa ação. A INSS vai chegar e falar, ele pode fazer 2 coisas. Ele pode concordar com o cálculo que o seu João apresentou, porque ele vai ter que apresentar um cálculo falando qual é o valor que ele tem direito a receber, porque se ele entrou com a ação, por exemplo, em 2023, e ele teve a sentença, ele ganhou a causa em fevereiro de 2025, ele vai ter que atualizar esse valor, ele tem que apresentar um cálculo no cumprimento de sentença. E o INSS, nesse caso, ele pode concordar ou ele não vai concordar. Normalmente ele não concorda. Então vamos imaginar que ele não concorda, ele pode apresentar aqui embargos à execução, ele pode apresentar uma exceção de prescritividade, ele pode apresentar N recursos, né? Aí vamos dizer que ele entrou com embargo de execução e ele perdeu. Ele vai poder entrar com outros recursos, pode entrar com recurso especial, pode entrar com vários recursos possíveis, e normalmente é o que o INSS faz. Ele vai acabar com todos os recursos possíveis até aceitar que perdeu e reconhecer aquele direito. Então, chegou lá no final, não tem mais o que recorrer, o juiz vai fazer o quê? Ele vai dar uma decisão mandando expedir o RPV ou o precatório. RPV é uma requisição de pequeno valor, para valores abaixo de 60 salários mínimos. Precatório, naturalmente, para valores superiores. Expedido o ofício, agora é esperar pagar, certo? Se o INSS, no momento em que ele recorreu, ele falou o seguinte, o seu João apresentou um cálculo aqui de 250 mil. Eu não concordo com 250, eu concordo com 150 mil. Isso aí é o que nós chamamos de valor incontroverso. Então, toda vez que vocês estiverem negociando um crédito e a pessoa falar, tem um valor incontroverso, você automaticamente vai processar que existe ainda uma discussão naquele processo, ou seja, existe uma controvérsia referente ao cálculo que foi apresentado pelo autor. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de cumprimento, um cumprimento de sentença, para vocês conseguirem visualizar o que é um cálculo homologado, certo? Esse caso aqui, por exemplo, vamos ver a situação da dona Ana Maria. O valor principal é de 458 mil, ou seja, o valor referente aos benefícios que ela ganhou na ação soma 458.368,79 centavos. Mas, naturalmente, tem os juros referente ao período que ela não recebeu esse benefício, totalizando, assim, 730.166,79. Vamos olhar as observações. Nas observações, ele já fala como foi feito esse cálculo, né? Cálculos atualizados até dezembro de 2021. Como é feita a correção monetária? Valor com correção monetária pela variação mensal, a partir de cada parcela do indexador IPCAE até 12 de 2021. Com aplicação dos índices deflacionários existentes, sem, entretanto, reduzir o valor nominal devido. Juros de mora, a partir de outubro de 2007, pelas taxas de 0,5 ao mês, simples, de 11 de 2007 a 4 de 12, juros da Lei 12.703 de 2012, de 5 de 2012 a dezembro de 21,
taxa aplicada sobre o valor corrigido monetariamente. Foram essas taxas. E aqui ele faz um comparativo. Em outra aula, que não vai ser agora, gente, eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona a atualização de precatório, quais são as leis, quais são os fundamentos que regem a atualização de precatórios. Tá? Isso aqui é mais um conceito geral jurídico para vocês irem se familiarizando. Para quem não conhece, eu vou partir da premissa que vocês não conhecem, como é feita a atualização e o que é um cálculo homologado. Então, a gente vai baixar aqui agora, para entender como a Ana Maria chegou nesses valores, tá? Você vai baixar e vai ver aqui, ó. Ana Maria Maneira de Miranda. Ela entrou com a ação requerendo o primeiro benefício em maio de 2003. Ou seja, o valor principal era R$ 708, o valor do benefício. O principal corrigido daria R$ 1.983, utilizando esse índice de correção monetário, totalizando 3.449 com juros, certo? Aí tu vai descer. Vamos ver aqui, pô, ela foi de maio de 2003 até... Vai descendo até aparecer... Ó, ela foi de maio de 2003 até junho de 2016, ou seja, aí teve aí 13 anos. Quando a gente multiplica 13 por 12, temos 156 meses, ou seja, tem uma coisinha chamada RRA, Rendimentos Recebidos de Forma Acumulada. O que é isso? Veja, a dona Ana Maria, ela entrou com a ação requerendo esses benefícios, né? E durante o período da ação, ela tem direito a receber esses benefícios se ela ganhar a ação. Quando ela ganhou, a gente tem que somar o número de meses que ela teve direito aos benefícios, e como ela vai receber isso de forma... como se fosse uma indenização à vista, incide o imposto dos rendimentos recebidos de forma acumulada, que nesse caso seriam 156 meses. Então, muita gente me pergunta, Rafa, como é que eu sei o que é número de meses? Porque às vezes não tem no ofício. Você vem no cálculo homologado, conta o número de benefícios o número de meses que ela passou, e você vai chegar no número referente ao RRA, certo? Então, aqui, ó, 730.166,79. Vai ver que vai estar batendo com esse número aqui. R$730.166,79. Aqui é a soma de todos. Aí o pessoal fala, pô, Rafael, é bacana quando a gente pega uma ação assim para prospectar todo mundo. É bacana. Quando a gente consegue comprar um precatório, via de regra, todo mundo aqui se conhece. Isso aqui são servidores, eles trabalham às vezes até na mesma divisão. Se você consegue comprar e negociar um precatório, é muito fácil você conseguir, através de uma indicação, através do poder da prova social, uma indicação para vender um outro precatório. Tá? Então, isso aqui é o cumprimento de sentença, isso aqui é um cálculo homologado, e é assim que a gente consegue verificar as informações para atualizar esse precatório. Naturalmente, porque vocês vão ver que esse precatório ele foi atualizado em 2023, em fevereiro de 2023, certo? Então, a gente tem que atualizar até agora, até julho de 2025, se a gente for querer fazer algum tipo de negociação desse precatório. Deixa eu voltar aqui agora para a tela do PDF. Então, a gente entendeu aqui um pouco que é uma fase de conhecimento, entendeu que no cumprimento de sentença ainda cabe recurso. Por que é importante isso, gente? Até quando o precatório já está expedido, existe a possibilidade, por exemplo, da União entrar com uma ação rescisória. Para quem não sabe, uma ação rescisória é uma ação que a União tem um prazo ali em até 2 anos após o trânsito de julgado, entrar com uma ação para discutir, por exemplo, um fato novo. Vamos supor que o INSS vai falar, poxa, a gente descobriu aqui que o seu João, ele de fato não tinha uma doença, um laudo que atestou a doença dele, era um laudo falso, tinha algum tipo de esquema no INSS, ele pode apresentar um fato novo e pedir para desconstituir tudo isso. E existe a possibilidade dele conseguir, né, o INSS conseguir desconstituir tudo isso. E eu já vi vários casos onde, no dia do pagamento, tem algum tipo de bloqueio, porque o INSS atravessa uma petição no processo e tenta, de alguma forma, desconstituir aquele direito. Então, é muito importante vocês entenderem o processo. Toda vez que for negociar com um credor, se tiver oportunidade, se for advogado, entrar no processo, ver como é que foi a fase de conhecimento, ver como é que foi o cumprimento de sentença,
para você ter elementos para poder conversar com aquela pessoa. Entender que o credor, ele não é um número, ele é um ser humano. Então, por exemplo, se eu ligo para a pessoa e falo assim, eu quero comprar o seu precatório, seu João, a primeira coisa que ele vai falar é que isso é um golpe, que ele tem medo, que ele não quer negociar com você. Mas se você liga para ele e começa a falar, pô, seu João, eu vi aqui que o senhor entrou com a ação lá em 2003 e que você tinha um auxílio-doença e o INSS cortou isso, eu queria entender como é que o senhor se sentiu. Existem várias coisas que no momento do script eu vou falar com vocês, mas só para dar um pouco do insight. E eu quero que vocês entendam aqui que, infelizmente, a gente vive num país onde a insegurança jurídica reina e a gente tem que mostrar isso para os excedentes, não para gerar pânico, mas para mostrar a realidade. Porque hoje, o cenário não é um cenário de certeza quando a gente fala em pagamento de precatórios. Né? Isso é o que eu falo para os clientes. Para o investidor, é um pitch completamente diferente. Mas a verdade é que a União ela vai espernear, ela vai chorar e ela vai tentar recorrer até o último segundo. Depois eu vou deixar, gente, vocês tirarem dúvidas sobre fase cumprimento de sentença, sobre fase de conhecimento. Eu vou dando continuidade e no final vou abrir aqui para vocês falarem, tá? Mais ou menos aí de umas 8 horas eu devo estar terminando, talvez um pouco antes. Eu vou dar um espaço de meia hora aí para vocês tirarem dúvidas. Vamos falar um pouco aqui sobre o artigo 100 da Constituição. O artigo 100 da Constituição, até o seu parágrafo 23, ele vai dissecar aí o que é precatório, os tipos de precatório, os regimes, e eu separei aqui os tópicos principais para a gente falar um pouco sobre isso, tá? Débitos de natureza alimentícia. O que são débitos de natureza alimentícia? São débitos que provêm de salários, de vencimentos, de proventos, de pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou invalidez e honorários. Honorários também eles têm natureza alimentícia, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Lembrou? Porque para ter o precatório tem que ter uma sentença que transitou em julgado, porque senão a gente não vai ter a fase do cumprimento de sentença. E é importante para vocês entenderem isso, porque muitas pessoas falam, pô, Rafael, mas cabe discussão aqui nesse processo? Você tem que saber responder. Você tem que entrar, ver se a União está com algum recurso, ver se tem prazo para uma ação rescisória. Tudo isso é importante vocês compreenderem para conseguir dialogar com investidores ou com credores. E serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no inciso 2, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, o precatório tem preferência no pagamento. O precatório ele tem uma natureza onde a União possui uma preferência de pagamento sobre outros tipos de débitos, por um motivo muito óbvio. Para existir um precatório, tem que existir um direito lesado daquele credor, seja pessoa física ou jurídica. Precatório só existe no Brasil, gente. Não sei se vocês sabem disso, mas, inclusive, eu estava conversando com o pessoal de fora da Inglaterra, e para explicar para eles o conceito de precatório foi, no mínimo, 3 reuniões, porque o pessoal pensa, pô, beleza, o seu João foi lesado, o seu João entrou com uma ação, o seu João ganhou a ação, teve cumprimento de sentença, o INSS chorou durante o cumprimento de sentença inteiro, ele ganhou no cumprimento de sentença, e ainda tem que esperar 1, 2 anos, se for precatório federal, ou município do regime geral, estados, e existem casos que esperar 10, 15 anos, é muito difícil de explicar isso para outras pessoas. Quando a gente fala aqui, no inciso 5º, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios judiciais apresentados até 2 de abril. Gente, eu vou explicar na aula de regime geral especial, porque tem que ser uma aula só para isso, porque é muito assunto, é muita matéria. Mas, de uma forma bem resumida, regime geral é aquele regime onde, quando o precatório for autuado no tribunal até o dia 2, ele tem que ser pago no próximo ano. Do dia 3 para frente, ele vai ser pago com 2 anos. Ou seja, se for pago até o dia 2 de abril, ele é pago no próximo exercício. Esse aqui é muito interessante, para vocês entenderem a seriedade que é o precatório no Brasil. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça.
Isso foi incluído pela emenda constitucional número 62 de 2009, que depois eu vou falar um pouco também com vocês sobre ela, porque é uma emenda um pouco grande. Vamos falar um pouco sobre o tópico de cessões. Boa parte dos credores vão falar o seguinte: isso é ilegal, você não pode negociar um precatório. Vender precatório no Brasil é inconstitucional, é crime, é golpe. Vocês têm que aprender isso aqui para mostrar isso para esses credores. Tópico terceiro. Está na Constituição, tá? Artigo 100. Tudo isso está no artigo 100. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independente da concordância do devedor. Ou seja, pessoal, quem quiser vender precatório não tem que pedir autorização para o ente devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2 e 3. Vamos retornar ali 2 e 3. Não está aqui, mas depois eu mostro para vocês, mas o parágrafo 2 e 3 fala sobre a prioridade no pagamento, ou seja, se Rafael ele sofre de uma doença grave e Rafael vende o precatório para um fundo, esse fundo não vai gozar dos benefícios na prioridade de pagamento que o Rafael possui, certo? Porque isso é um direito personalíssimo. A cessão de precatórios, observado o disposto no inciso 9 deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação por petição protocolizada ao tribunal de origem. O que é que isso quer dizer, Rafael? Antigamente, gente, teve muita empresa e muita pessoa física negociando direitos creditórios, que é diferente de precatório, tá? Um direito creditório ainda não virou um precatório, ou seja, ou ele está na fase de conhecimento ou está no cumprimento de sentença tendo discussão. Antes de ter o processo judicial eletrônico, as pessoas negociavam fisicamente direitos creditórios. Vou dar um exemplo para vocês. O maior crédito negociado na história do Brasil foi o IAA, um crédito do Instituto do Álcool e do Açúcar, certo? Depois eu posso falar um pouco mais para vocês, especificamente sobre esse crédito. As pessoas pegavam um direito creditório, ia, por exemplo, em Pernambuco e vendia num cartório, ia na Paraíba e vendia em outro cartório, ia em São Paulo, enfim, teve muito golpe e mais de uma sessão. Como hoje a gente tem o processo judicial eletrônico e o STJ ele definiu uma regra, que foi justamente essa regra aqui na Constituição, através da emenda 113, a Câmara e o Senado se manifestaram e o STJ também se manifestou nesse sentido. Dono do precatório não é quem paga primeiro, é quem comunica primeiro o juízo. Tá? Então, por exemplo, se Rafael comprou em 2024 um precatório e o João comprou em 2025 o precatório, mas ele notificou o tribunal primeiro, o dono do precatório vai ser o João, pois comunicou primeiro o tribunal. Inciso 15º. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de créditos de estados, distritos federais e municípios. Eu vou entrar mais dentro desse parágrafo aqui, gente, na aula sobre regime especial. Mas eu quero que vocês entendam. A questão do regime especial e municipal está na Constituição. Tá? Isso foi incluso através da emenda de 2009, esse parágrafo específico. Rafael, por que é importante explicar isso para mim? Porque vai ter muito investidor que vai falar o seguinte: Rafael, como é que eu sei quando é que esse precatório vai ser pago? Porque esse ente está no regime especial e não está no regime geral. Vocês têm que entender isso. Tem que entender o ativo para poder negociar o ativo. Não tem como você negociar algo que você não entende a matéria, que você não entende como o credor pensa e que você não entende como aquele ente devedor vai fazer o pagamento. Certo? Parágrafo 21. Fica a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são devidos, desde que aceito por ambas as partes, autorizadas a utilizar valores de sentenças transitadas em julgado devidas a pessoas jurídicas de direito público para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. O que é que isso quer dizer, gente? Está na Constituição também, vou falar sobre isso em outra aula, mas existe na própria Constituição um direito daquele credor negociar dívidas através de compensação tributária, sejam dívidas municipais, estaduais, federais, dívidas de crédito, por exemplo, com Caixa, com o Banco do Brasil. Vamos supor que o Rafael tem um débito de 1 milhão com o Banco do Brasil e tem um precatório de 1 milhão.
eu posso oferecer esse meu precatório através de uma negociação com o banco para fazer a quitação da dívida. Rafael, qual é a relevância disso? Gente, a gente já fala sobre um outro mercado aqui. Quem trabalha com direito bancário, quem trabalha com revisão de contratos, todo cliente que tiver dívidas, existe a possibilidade, dívidas federais, tá? Estaduais ou municipais, de negociar a quitação dessas dívidas com a aquisição de um ativo. Ah, Rafael, mas por que a vantagem? Imagine que tem um precatório especial que vai ser pago daqui a 15 anos. O cara tem um débito de 1 milhão e tem a possibilidade de negociar um precatório de 1 milhão. Ele não vai comprar esse precatório de 1 milhão que vai ser pago em 15 anos pagando 1 milhão. Naturalmente, ele vai pagar um valor muito menor. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada para a quitação de passivos de créditos fiscais ou passivos bancários ou de natureza alimentar com outras pessoas, tá bom? Vamos falar aqui agora um pouco sobre a emenda constitucional número 113. O que é que essa emenda fez, gente? Ela alterou a Constituição Federal e o ato das disposições constitucionais transitórias para estabelecer um novo regime de pagamento de precatório, modificar normas relativas ao regime fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos municípios e de outras providências. Teve uma discussão muito grande no passado, 2021 especificamente, sobre isso. Né? Queriam tentar fazer o parcelamento de precatórios federais, municipais e estaduais. O STF, através do tema 1335, certo? Depois vocês podem, eu posso mandar no grupo lá para vocês darem uma olhada com calma. Ele falou o seguinte, vê só, precatório federal não pode ser parcelado. Ah, mas estourou o orçamento da União. Tá? Faz um crédito complementar e faz o pagamento disso. Rafael, eles fizeram isso? Sim. 2024, a União teve que pagar 90 bilhões e pagou dessa forma. Eles fizeram um crédito complementar para poder fazer o pagamento disso. Na decisão do STF, o STF falou, União, vê só, se você tiver um débito federal, você tem que pagar. Se tiver faltando dinheiro, você cria crédito e você está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para até 2026 fazer isso dessa forma. E um outro ponto muito importante que foi discutido no tema 1335 foi o seguinte, existia uma grande discussão em relação ao índice que seria utilizado para correção. Muita gente falava que seria Selic, outros falavam que era TR, outros falavam que era o IPCA-E. E através dessa decisão do STF, o STF definiu uma coisa chamada período de graça. O que é o período de graça? Vamos supor que todos os precatórios, supor não, isso é a prática, todos os precatórios que forem inscritos até o dia 2 de abril de 2024 vão entrar em que orçamento? Vai estar no orçamento de 2025. Ou seja, do dia 2 de abril de 2024 até dezembro de 2025, a União está no período de graça. E o período de graça, a correção é feita pelo IPCA-E, certo? O precatório que foi inscrito do dia 3 de abril de 2024, ele vai ser corrigido pela Selic. Por quê? Porque ele ainda não entrou no orçamento da União e está em mora, vamos dizer dessa forma. Então, essa decisão foi uma decisão muito importante, porque era um tema muito controvertido nos TRFs e nos TJs no geral. Cada um aplicava um entendimento, e esse entendimento trouxe segurança jurídica em que sentido? Na forma da correção e no pagamento do precatório federal, certo? Gente, eu terminei sendo um pouco breve aqui, falei de uma forma geral aqui sobre essa parte jurídica. Eu quero mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer uma análise jurídica de precatório, certo? E depois eu vou abrir para vocês a possibilidade de vocês tirarem dúvidas com a gente aqui. Me dê só um segundo, que eu vou abrir um modelo aqui de diligência nosso, para vocês entenderem os tópicos que a gente aborda normalmente na diligência. Lembrando que o intuito aqui, gente, não é ensinar vocês a fazer diligência, tá? Mas é importante vocês entenderem como é feita uma análise de um precatório. Relatório de diligência, aqui o nome do cedente, os dados básicos do processo, né? O número do processo originário, que tramitou na segunda vara da Fazenda Pública de Maringá, ou seja, é um precatório municipal, o número do processo precatório, dados do cedente, data do trânsito em julgado, o valor inscrito, a data base desse precatório, 30 de 1 de 2024. Lembrando que data base, pessoal, é diferente de autuação,
São coisas completamente diferentes. O que é database? A database é a data da última atualização do precatório. Ou seja, naquele exemplo que eu dei do seu João, quando ele entrou com o cumprimento de sentença, ele fez uma atualização. Essa database é a data da última atualização do precatório. Então, naturalmente, vocês vão ver, ó, em janeiro de 24, esse precatório ele valia R$ 70.114,80. Atualizando até a data de hoje, ele vale R$ 80.091,49. Não teve incidência de imposto de renda, porque era um benefício, um auxílio-doença, que é isento pela portaria Instrução Normativa, 1.500 da Receita Federal. Depois eu posso mandar para vocês isso, a gente vai falar sobre isso na parte de cálculo. Não incide RRA, já expliquei para vocês o que é RRA, rendimento recebido de forma acumulada. E não existe o PSS, que é a Previdência Social do Servidor. Orçamento 2026. Resumo da matéria. O crédito de como origem, incumprimento de sentença, referente a uma ação de desapropriação, que desapropriação também é isento de imposto de renda, tá? Salvo a hipótese de ser uma desapropriação urbana, municipal, que aí é uma questão bem específica que eu vou falar para vocês lá na frente, movida pelo senhor Fábio, visando a transferência compulsória de uma faixa de 106 metros e 106,80 metros de sua propriedade. Enfim, e pedindo indenização de R$ 32.000,88 na época, lá atrás. Aí vai ter todo o processo, a sentença, o dispositivo da sentença, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a desapropriação. Teve apelação por parte do INCRA. Aqui teve o trânsito julgado em 2023, onde foi iniciado o cumprimento de sentença e o município manifestou concordância com a expedição do precatório, ou seja, no início do cumprimento de sentença foi apresentado o cálculo e o município falou, não, aqui eu não vou mais recorrer, eu entendo que é devido ao valor que o senhor Fábio apresentou. Aqui está o valor do cálculo que ele apresentou, né? Ele falou que o valor original era 32 mil, a correção monetária que ele utilizou, chegando em 37 mil de juros, totalizando 70.114. Posteriormente, o Fábio, expropriado na ação de desapropriação direta, requereu a expedição do precatório. Por quê? Porque não teve mais discussão. O ente devedor, ele concordou com o valor, então ele vai pedir para ser expedido o precatório. Aqui é a petição pela qual ele fez o requerimento. Após a prestação da planilha, o município expressou concordância com o Roberto. Ou seja, o juiz faz o que agora? Ele vai homologar, ele vai dar uma decisão homologando e fixando o valor da indenização em R$ 70.114,80. Isso aqui é a decisão do juiz homologando. Homologo o cálculo apresentado para que surta seus efeitos jurídicos. Então, é muito importante, gente, estou apresentando tudo isso para vocês, eu sei que é um pouco cansativo, mas é importante para vocês entenderem as peças, entenderem o que significa homologado, database, tudo isso. Porque se a gente não entende isso, a gente não vai entender como negociar um precatório, não vai entender como atualizar um precatório, e tudo isso está conectado. A parte autora peticionou nos autos os dados bancários, né, porque o juiz perguntou qual era a conta que ele queria receber, e lá no final a gente vai ter aqui a expedição do RPV, que teve um valor, como era um valor superior a 60 salários mínimos, ele recebeu uma parte por RPV e uma parte por precatório. Aqui, deferiu o valor do precatório em favor do Roberto e foi finalizado. Isso aqui, pessoal, é um modelo bem simples de diligência que a gente faz. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é mais importante também na hora de negociar um precatório. Quando eu recebo um precatório, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu faço é ver se ele tem certidão negativa. Então, a gente vem aqui, ó, a gente puxa todas as certidões. Ele tem certidão negativa da Receita Federal, ele tem certidão negativa da Fazenda Estadual, uma certidão negativa de protesto, ou seja, ele não tem dívida protestada. Como ele é do Rio Grande do Sul, Maringá, Paraná. Aí tirou a negativa civil, criminal, todas as certidões. Eu posso passar depois para vocês um kit de certidão que é bem base, que a gente tira. Rafael, por que é importante tirar isso? Gente,
Vamos supor aqui, como era um crédito municipal, vamos supor que ele tem um débito de 15 mil reais e o RPV dele é de 30 mil reais. Aí você não tem como comprar isso, porque isso daí pode gerar um pedido de penhora, um pedido de bloqueio no processo, ou até uma fraude, podem alegar fraude de execução, se tiver uma execução disso, por exemplo. Então, aí tem que ter muito cuidado na hora de fazer a diligência. E na diligência, a gente também vai verificar, um ponto que eu terminei não falando para vocês, a legitimidade do credor, ou seja, aquele credor é de fato o dono do precatório. Tem muito precatório que nasce através de processo de inventário, de espólios, enfim. Aí tem que ter muito cuidado para, na hora de analisar o ativo, analisar se aquela pessoa de fato tem capacidade de estar negociando aquele ativo, tá? Então, a gente falou sobre processo de conhecimento, falando sobre cumprimento de sentença. A gente falou um pouco sobre o artigo 100 da Constituição. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês revisarem com calma. E podem tirar dúvida no grupo, podem tirar dúvida comigo quando tiverem. A gente falou sobre toda a base jurídica, que é um precatório, sobre a norma do CNJ, 303, que fala sobre um pouco da atualização do precatório. Calvino pergunta. Já eu respondo aqui, Calvino, que eu vou finalizar e a gente abre aqui para tirar as dúvidas. Mostrei para vocês um pouco sobre como funciona a diligência de um ativo, os pontos principais que a gente tem que analisar na diligência do ativo. E na próxima aula, a gente vai falar aqui sobre regime geral versus regime especial, que é um tema bem extenso. Agora eu vou dar uma olhada aqui no que o Calvino perguntou e já vou abrir para a Natália e o Eudes tirarem suas dúvidas. Calvino, analise, inclusive, os advogados no processo, não é? Pois podem ter pendências. Perfeito. Veja, quando a gente está fazendo uma análise de um honorário contratual ou sucumbencial, é muito importante a gente pedir o quê? A gente tem que pedir o contrato de honorários, a gente tem que olhar o processo para ver se teve mais de um advogado ou não, porque é muito comum, gente, você ter um advogado que entrou com processo de conhecimento e um advogado que fez o cumprimento de sentença. E quando você não analisa se teve mais de um advogado ou não, e você compra um crédito, existe a possibilidade do outro advogado impugnar, pedir bloqueio e falar que aquele advogado não tinha direito de vender tudo aquilo. Então, é muito importante analisar débito, processos, legitimidade e entender se aquela pessoa tem capacidade de negociar aquele ativo ou não e se ele já foi cedido, tá? Porque acontece muito, de muitos casos, da gente olhar um caso e ver que já teve cessão no crédito. Então, uma das primeiras coisas que eu faço também é entrar no cumprimento de sentença do processo e no processo originário e ver as últimas movimentações, se já teve cessão ou não. Porque você imagina, eu estou na negociação com o Calvino, aí eu falo, Calvino, eu te ofereço X. Aí o Calvino, eu quero X mais Y. Mas o Calvino já vendeu, então eu não devia nem estar gastando meu tempo e minha energia conversando com ele, porque seria um golpe nesse caso, entendeu? Natália, pode fazer sua pergunta. Tá bom? Oi, Rafael, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom com você? Tudo jóia. Eu tenho algumas dúvidas aqui Pode em falar. relação ao pouco que eu já trabalhei com precatório. Ah, Eu queria tirar uma dúvida contigo. certo, Quando a gente for comprar um precatório de um cedente, o certo. advogado desse cedente precisa estar de acordo com a venda? Vamos lá. Boa pergunta. Depende, tá? Eu vou até compartilhar com você aqui que essa sua pergunta eu vou compartilhar com a prova. Vamos dizer assim, eu vou abrir um ofício requisitório aqui para vocês entenderem a pergunta que a Natália fez E e eu já assim, vou responder. o porquê dessa minha dúvida, né? Os contatos que eu tenho tido com os clientes e os ofícios de requisição de pagamento que eu tenho visto, a maioria deles já vem com um honorário advocatício destacado, né? Mas eu mantive essa dúvida porque até o momento ninguém ainda sanou. Uhum. Se houver o destaque, né, Dos honorários. dos honorários, né, determinado no ofício da requisição de pagamento. Ainda assim, o advogado vai precisar concordar com a venda do precatório do cliente ou essa anuência do advogado só vai ocorrer nos casos em que o precatório saiu apenas em nome do cliente e aí a gente tem que tirar os 30%. A anuência dele só ocorre quando os honorários não estão quando eles não estão destacados. Mas veja, via de regra, você não precisa nem pedir anuência. Eu vou explicar por quê. Nesse caso aqui,
os honorários estão destacados, está vendo? 30%. Se eu compro 70% do crédito, eu não preciso de anuência. Se eu for comprar 100% do crédito, óbvio que eu vou ter que pedir autorização para o advogado, no caso aqui o Fábio, para poder, que esse caso aqui era um caso de honorários, para poder comprar. Aí vamos olhar aqui agora. Poxa, não tem honorários destacados, certo? Eu preciso pedir anuência do advogado ou não? Não precisa. O que é que você precisa pedir? Você precisa pedir para o cliente ou para o advogado o contrato de honorários que foi feito, o contrato de honorários contratuais que foi feito com aquele cliente. Se ele te manda o contrato e tem um percentual de 20%, você vai fazer uma escritura pública informando que está comprando 80% do valor do precatório. Aí você não precisa pedir autorização para o advogado. Certo. Assim, vou voltar porque não ficou muito claro. Nos ofícios que eu pego, geralmente já sai o valor principal em cima e embaixo honorários contratuais, separados. E são gerados 2 números distintos de processo de precatório. Se eu oferecer do processo principal, digamos, 100%, se eu quiser comprar 100% do valor do cliente, do valor principal do cliente. Nesse caso, eu preciso da anuência do advogado mesmo? Não precisa. Pronto, perfeito. Porque o que aconteceu? Eu não sabia dessa informação e eu me deparei com um cliente que iria aceitar a proposta e aí ele foi entrar em contato com o advogado. Quando ele chegou em contato com o advogado tinha uma parceria com uma outra empresa, a empresa XP, e acabou oferecendo para ele um acordo melhor que eu não consegui Fez jus. eu não consegui cobrir o valor, e aí ele acabou optando por fazer com a XP. Sim. Entendeu? Foi boa a tua pergunta e o teu depoimento, Natália, porque é o seguinte, não existe um script e um pitch perfeito, tá? Eu posso dar exemplos para vocês do que normalmente funciona melhor. Quando eu estou negociando direto com o credor, eu evito falar com o advogado. Por que eu evito falar com o advogado? Tradicionalmente, o advogado vai falar, primeiro, como ele não te conhece, ele vai falar que é golpe. Primeira coisa. Segundo, ele vai falar que o preço está muito ruim. Ele vai falar que está perto de receber. Ele vai colocar N dificuldades nas cláusulas da escritura. Então, via de regra, não é legal falar com um advogado para comprar o crédito do cliente, certo? E, de outro lado, o que é que eu sempre faço? Quando eu finalizo a negociação e o cliente tem interesse, eu recomendo ele falar com o advogado para o advogado olhar as cláusulas. Por quê? Teve muita sessão de crédito que a gente fez aqui na Ativos e o advogado, por não ter experiência, ele impugnava a sessão mesmo eu destacando os honorários, porque ele entendia que, de alguma forma, ele estava sendo lesado. Então, é questão de estratégia. Vale a pena falar com o advogado antes? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não vai valer a pena. É um pouco complexo esse tema, mas respondendo de forma objetiva, se tiver destacados os honorários, você não precisa pedir anuência. Se os honorários não estiverem destacados, você pede o contrato de honorários para ver o percentual e compra só a parte devida ao credor, sem precisar de anuência do advogado também. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação a... Você falou sobre RRA e PSS. Isso. Certo? Quando a gente for fazer o cálculo, né, para informar a procedente quanto que ele teria direito na data de hoje, corrigido, a receber e quanto que a Ativo está oferecendo para ele, a gente, no cálculo, vai destacar, vai abater os valores referentes a RRA e PSS. Esses valores são valores que, obrigatoriamente, no momento do pagamento do precatório pelo ente devedor, ele é descontado do valor cheio do precatório? É descontado pelo banco, não pelo ente devedor. E sim, na hora que vocês vão fazer a atualização, vocês têm que informar isso daí. Isso vai ser um tópico de outra aula, Natália, porque vai demorar um pouco mais. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso aqui, se vocês quiserem, no sistema da gente aqui da Ativos, tá? Primeiro, informa se é um precatório, um RPV, um creditório ou um pré-RPV, se tem natureza tributária ou não tributária, se é federal, estadual ou municipal, informa o tribunal, vamos dizer que é do TRF5, por exemplo, o valor principal, que é aquele valor lá atrás que ele informou no processo, os juros, a data base, a data da autuação, que é a data da comunicação com o tribunal,
o ente devedor, que aqui vamos dizer que seja o INSS. Aí a gente vai vir agora para cá. Ó. Teve depósito parcial ou não? Porque existem alguns casos, por exemplo, desapropriação. Toda desapropriação existe uma coisa chamada depósito da terra nua, que é o valor que o INCRA, por exemplo, entende ser devido, e ele deposita. Se teve, vai ter o depósito mais formal. Teve um depósito de 15 mil reais, por exemplo, em 1 de 2020. Nesse caso, a apropriação não vai ser de PSS, mas você vai olhar no ofício se tem PSS ou não. Se tiver, você marca aqui, informa se é uma porcentagem ou o valor absoluto. Vai informar se tem algum outro tipo de dedução. Se tiver número de meses, né, RRA, você clica aqui e coloca o número de meses, por exemplo, 100 meses. Vai informar se tem PSS e você vai calcular, certo? Calculando, vai sair o valor líquido e a memória de cálculo. Esse sistema aqui, gente, da calculadora, ele não fica disponível para vocês porque é mais um sistema para investidor. O sistema de broker é diferente. Mas toda vez que vocês tiverem um cliente que está discutindo, que ele quer ver memória de cálculo, vocês podem falar com a gente, podem falar com o time comercial que a gente vai mostrar. E aqui, Natália, você vai ver ó, as deduções. Aqui é o valor atualizado e aqui vai ter as deduções. Ó. Nesse caso, ele está isento do imposto de renda pelo número de meses e não teve PSS. Então, o valor líquido do precatório disponível seria 199 mil, entendeu? Entendi. Perfeito. Tem mais alguma dúvida? Não, essa memória de cálculo não é algo que futuramente a Ativos pode estar fornecendo para a gente? Veja, via de regra, a gente só fornece quando tem algum tipo de atrito na negociação. Tá? Na plataforma de broker não tem essa memória de cálculo toda atualizada. Por experiência, a gente acha mais prático fazer dessa forma. Mas em algumas negociações, tem o broker que fala assim, pô, Rafael, eu preciso de ajuda aqui porque esse cliente é um cliente bem chato e ele quer ver linha por linha de dedução. A gente fornece sim para vocês. Isso é mais uma questão comercial, que a gente entendeu que vale mais a pena não apresentar isso em todos os casos, porque muitas vezes aparecia, como você falou, um advogado que queria discutir a base de cálculo, ele queria discutir a não incidência do tributo, aí a gente tem que gastar muita energia e tempo explicando a legislação para esse advogado, por exemplo. Então, via de regra, a gente prefere não ter que ter essa discussão, mas se for necessário, a gente disponibiliza e fica também à disposição para esclarecer eventual dúvida. Pronto. Minha última dúvida. Você falou sobre a verificação de certidões negativas do precatório. Nesse Perfeito. caso, as certidões negativas que você fala em relação ao cedente, né? Se esse cedente vai ter dívida ativa ou não. Perfeito, perfeito. Se o advogado estiver vendendo, do advogado também. E é muito importante a gente tirar tudo isso para a gente conseguir entender o risco que tem naquele negócio. E eu vou ensinar para vocês na parte de prospecção que isso não é uma coisa ruim. Inclusive, as melhores negociações que eu fiz em termos de percentual foram negociações que envolveram dívidas. Porque boa parte dos fundos, você mencionou XP aí. XP tem prejuízo, é debitário, tem um grupo aí de fundos. Quando eles encontram dívidas, quando eles encontram necessidade de fazer um inventário, quando eles encontram algum tipo de impugnação no processo, eles descartam de cara. E isso é uma oportunidade para você negociar por um valor muito melhor aquele crédito com o credor. Então, quando a gente entende que um processo ele pode ter problemas e esses problemas são sanáveis, vocês vão ter nas suas mãos um mecanismo de conseguir um preço muito melhor e de ganhar mais dinheiro na negociação. Tá ok, Rafael. Obrigada, viu? De nada. O Eudes levantou a mão, pode falar, Eudes. Tá me ouvindo bem, Rafael? Estou ouvindo, meu amigo, pode falar. Espero que vocês estejam bem aí. Minha dúvida é o seguinte, tu mencionou sobre a Meta, sobre LinkedIn, até verifiquei aqui teu perfil por lá. A apresentação estava ok, tá? Parabéns. A minha Obrigado. dúvida, em algum momento dessa tua verificação das análises, tanto de prospecção, utiliza a IA no dia a dia. Utilizo. Eu tenho um sistema aqui que a gente tá no começo, na verdade. A gente vai começar a utilizar ele, que é um sistema onde eu consigo pegar uma lista, por exemplo, do Excel com 500 nomes, e esse sistema vai entrar em contato e prospectar automaticamente eles, né?
Isso aí quando a gente fala da parte de prospecção. Quando a gente fala da parte de atualização de sistema, a gente já tem tudo isso no Seller. Mas essa parte de entrar automaticamente em contato, de recepcionar as mensagens, aí está em desenvolvimento. Mas, assim, inclusive, isso é uma coisa que a gente vai disponibilizar no futuro para vocês. Eu quero disponibilizar toda a inteligência artificial, todo o mecanismo que facilita a negociação para os brokers também. Pronto, perfeito. Então, no caso, está sendo trabalhado uma automação para prospecção, correto? Correto, exatamente. Eu já tenho um robô que faz extração automática de precatórios, por isso eu consigo enviar lista de precatórios para vocês. Já tenho a automação do cálculo automático no sistema, envio de proposta automática pelo sistema também. A última ponta, vamos dizer assim, que está faltando é conseguir a automação para entrar em contato direto com o cedente e negociar. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Dúvida sanada. Parabéns. De nada, obrigado. A Priscila levantou a mão também. Pode falar, Priscila. Boa noite. Oi, Rafael, boa noite, tudo bem? Tudo Rafael, ótimo. sobre essa lista, ela já vai ser disponibilizada para a gente já iniciar as negociações, já iniciar a prospecção? Vai ser disponibilizada assim. Amanhã a gente já deve estar encaminhando para todos vocês. Ah, perfeito, maravilha. Obrigada. De nada. E, Priscila, tendo dúvida, Priscila e todo mundo, gente, se vocês quiserem, a gente cria um grupo individual com o nosso time comercial e algumas pessoas do jurídico. E qual é a ideia da gente aqui? A minha ideia não é treinar e soltar vocês aí e deixar largado. Eu quero treinar e ajudar vocês durante a negociação. Eu não quero que vocês pensem que tem algum tipo de vínculo com ativos aqui. O intuito de fazer essa mentoria não é de criar e educar pessoas só para trazer negócios para ativos. Até porque, se fosse isso, eu não ia fazer um módulo falando de fundos de investimento aqui e de investidores. Eu quero que vocês estejam preparados para conhecer o mercado e conseguir trabalhar a operação da melhor forma possível. Se quiserem trabalhar com a gente, a porta aqui está aberta para ajudar vocês. A Larissa levantou a mão também. Pode falar, Larissa. Acho que está montado o teu áudio. Não estou ouvindo. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo agora. Rafael, veja só, eu já trabalho nessa área de precatórios há alguns meses. Trabalhei, assim, por um escritório, né? E Certo. aí, eu vejo agora que eu estou tentando já utilizar esse sistema Seller há mais ou menos um mês e meio. A minha maior dificuldade está sendo que algumas propostas a fundos de investimentos como a Pejus ou a Prequipago acaba cobrindo. Se a gente teria como, se a gente tem como, se você vai ensinar, que a gente lance de forma autônoma, né? No caso, eu não sou advogada ainda, de forma autônoma para esses investidores também, para que a gente tenha uma concorrência, possa precificar em vários sistemas para ver qual a proposta melhor ou qual investidor melhor para rodar aquele caso. Perfeito. Boa pergunta, Larissa. Eu estou desenvolvendo também uma plataforma onde a gente vai conseguir precificar de forma automática em vários fundos de investimento para vocês justamente conseguirem ver qual é o melhor preço, tá? Eu não vou conseguir ensinar, assim, como lançar na Pejus, como lançar na Prequipago. Eu vou ensinar para vocês as informações gerais que vocês têm que conhecer para conseguir preencher os sistemas dessas instituições. Eu vou ensinar para vocês o perfil de cada fundo, eu vou falar para vocês o percentual médio que cada fundo desse paga. Por exemplo, a Pejus e a Precato, e a Prequipago, e tem Precato também, eles estão conseguindo pagar percentuais em Loan 27 altíssimos, estão pagando 68%, 70%. Percentuais que hoje aqui eu não consigo pagar, certo? Qual é a diferença, por exemplo, de ativos para uma Pejus? Já fiz muito negócio com a Pejus, tenho muitos parceiros que fazem negócio com a Pejus e estimulo fazer proposta com todo mundo no mercado. A diferença é que a Pejus, em alguns casos, demora 30, 40 dias, eles não tratam o parceiro tão bem como deveriam tratar. A grande dificuldade desses fundos é isso, entendeu? Assim, você, quando pega os maiores no mercado, é difícil você ter
um fundo que vai te atender bem, que vai tirar todas as tuas dúvidas, e às vezes você tem um preço maior, mas você não consegue rodar a operação, você não consegue liquidar a operação. Então, assim, é um pouco nesse sentido. A Ativos, ela vem com o intuito de auxiliar vocês nesse processo. A minha missão aqui não é converter vocês para rodarem nada com ativos. É para educar vocês a trabalharem no mercado. Então, respondendo de forma bem simples, eu vou ensinar, sim, como cada fundo funciona, eu vou ensinar como vocês têm que apresentar essas oportunidades e como vocês podem brigar com esses fundos para eles pagarem mais. Sim, obrigada, Rafael. Realmente, de fato, a Pejus mesmo, ela é bem lenta mesmo. Então, assim, outra dúvida que eu tinha, só para que fique totalmente sanada a minha dúvida, é se eu, no caso, eu não sou advogada ainda, se há possibilidade de que eu faça essa parceria com esses fundos. Você sabe me dizer isso? Existe, eles não têm regra. Você não tem que ser advogado para trabalhar com nenhum fundo, não. Mas, via de regra, eles vão pedir que você tenha um CNPJ para poder emitir nota das operações que você conseguir fechar com eles. Mas você não precisa ser advogado para trabalhar com nenhum fundo. Ok, muito obrigada, Rafael. De nada. Mais alguém ficou com a mão levantada? Quiser falar, não estou vendo mais mão levantada aqui, não. Mas podem falar. O Matheus Cunha, pode falar, Matheus. Tá mutado o teu áudio. Vê se tu consegue desmutar, clicar no microfone. Fala agora. Ainda tá, não tô conseguindo ouvir. Matheus, eu vou deixar o Doginan falar. Depois, se você conseguir desmutar o áudio, a gente escuta a tua dúvida. Doginan, consegue falar? Consigo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo certo? Beleza. Rafael, eu ainda não compreendo bem o processo, o procedimento, e como é que a gente tem uma informação atualizada do precatório. Eu não sou advogado também, né? Eu não sei se eu teria como ter esse assessor ou não, ou é Ativos que vai me ajudar. Veja, a gente tem, de nada. A gente vai ter um módulo aqui, onde a gente vai falar sobre toda a forma de como fazer a atualização de um precatório. Você pode fazer pelo sistema de Ativos ou não. Toda vez que você tiver um precatório, você já é parceiro da Ativos. Se você tiver dúvidas sobre a atualização, se você quiser que a gente atualize para você, a gente pode atualizar para você também. Mas o intuito aqui dessa mentoria é que você tenha autonomia e que você não dependa da Ativos para fazer esses processos. Boa, garoto. Beleza. Tá bom? Valeu. Nada. A Iole Moraes levantou a mão. Pode falar, Iole. Já respondo você aqui, Matheus. Oi, Rafael, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Rafael, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade, por essa sua iniciativa, porque, por exemplo, estamos eu e minha irmã, né, nós topamos a mentoria. A minha irmã, diferentemente de mim, ela já tem mais familiaridade, mais expertise, mais experiência, né, no mercado de precatórios, e ela me convidou. Eu sou bacharel em Direito, eu também me formei aí próximo da tua data, se eu não me engano, você foi de 2016 até 2021, algo assim, né? Mas por motivos pessoais eu decidi não seguir na carreira da advocacia, embora depois, mais para frente, o mercado de precatórios me chamou a atenção. A gente percebeu uma carência muito grande com relação realmente ao profissionalismo. Quando o cedente pergunta, quando o credor pergunta, quando o advogado da causa, né, o patrono da causa de conhecimento, ele também se posiciona, e a gente, apesar de saber que os honorários advocatícios dele está resguardado, e a gente falar sobre isso, ainda assim a gente percebeu uma trava. Então, a gente percebeu a necessidade de se profissionalizar, e por isso eu gostaria de te agradecer por essa iniciativa, a gente topou logo de cara. A segunda coisa, eu gostaria de entender, Rafael, se essa primeira aula, esse pontapé inicial, se ele vai ser disponibilizado como gravação para a gente depois. Eu estou aqui em casa com o meu pequeno, meu marido ainda não chegou, se atrasou de chegar em casa, então eu não consegui pegar com a riqueza de detalhes que eu gostaria, embora eu não quis deixar de participar. Queria saber isso com você. Muito obrigada. De nada. Primeiro, obrigado aí pelas palavras. Realmente, e olha assim, quem atua nesse mercado
Eu falo porque não tem... hoje, se você pesquisar, eu convido todo mundo a pesquisar aí, YouTube, Google, Instagram, aonde for, pessoas que, de fato profissionalizem profissionais para atuar nesse mercado. Você não vai encontrar uma empresa que está especializada e que tem essa missão. E é um mercado muito bom, é um mercado que só na parte federal a gente tem um estoque aí de 210 bilhões de reais para negociar e menos de 10% dessas pessoas vendem. Então, é muito mais prático e simples você trabalhar com precatório do que, por exemplo, você prospectar ações tributárias, ações cíveis, ações trabalhistas, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Em relação à gravação, o pessoal está gravando aqui, a gente vai disponibilizar sim para vocês depois. E qualquer dúvida, o intuito do grupo é da gente poder se comunicar e tirar essas informações. Naturalmente, eu não vou conseguir ficar o tempo inteiro olhando o grupo e tirando dúvida, mas a gente vai ter pessoas do comercial que vão ajudar vocês também em esclarecer eventuais dúvidas. Antes de te responder, quer falar alguma coisa? Olha, pode falar. Era só isso mesmo, Rafael, te agradecer aí pelo retorno. Uma De boa nada. noite. Boa noite. Já te respondo, Rick. Só deixa eu ver a pergunta do Matheus aqui. Rafael, eu gostaria de saber melhor o que você comentou sobre utilizar precatórios para pagar dívidas bancárias. Seria possível, por exemplo, pagar um financiamento habitacional? Matheus, se existir uma dívida e uma execução já desse financiamento, pela própria regra da Constituição, existe a possibilidade de você fazer uma negociação com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, oferecendo para a quitação daquela dívida o precatório. Se a Caixa e o Banco do Brasil vai aceitar ou não, aí é uma outra história. Mas que existe a possibilidade para você negociar, existe sim. E, inclusive, você pode mostrar o próprio artigo da Constituição que prevê isso, tá bom? Henrique, pode falar. Oi, pessoal, boa noite, Rafael. Tá me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo sim, pode falar, meu amigo. É sobre o script, né, para a gente começar a tentar prospectar. Vocês vão passar amanhã um script base para o primeiro contato frio, assim, com o cliente? Vamos, mas não é agora. A gente vai fazer tudo no momento certinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui aonde é que a gente vai apresentar isso para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí está finalizando essa primeira aula, a gente vai fazer uma aula sobre regime geral e regime especial. E após essa aula de estratégia, a minha ideia era apresentar para vocês o script nesse momento. Eu posso até fazer uma enquete depois no grupo, gente. Se vocês quiserem que eu mande logo o script antes de fazer a aula, os leads eu já vou mandar, tá? Mas se vocês quiserem que eu mande o script e já mande os leads agora, antes dessa terceira aula, que vai ser daqui a 2 semanas, eu sou democrático. Eu vou pela voz da maioria, tá? Mas assim, eu queria seguir esse fluxo, porque eu acho que faria mais sentido, inclusive, vocês começarem a entrar em contato com esses excedentes, depois de vocês entenderem um pouco disso melhor. Porque pode acontecer de você ligar e não ter o resultado, achar que o lead é ruim, mas, na verdade, o lead não é ruim. Às vezes, você só não está preparado para falar com aquela pessoa, entendeu? Por isso que eu fiz dessa forma. Mas aí pode fazer uma enquete, e se vocês preferirem, eu posso mandar, não tem problema. Esse é o meu medo, né? Também entrar em contato com o cliente e ele não querer vender, né? Por eu não ter abordado ele da forma correta. Sim, exatamente. Eu acho mais prático e mais assertivo. Primeiro, eu explicar tudo para vocês entrarem em contato com os clientes, receber os leads e os scripts, vai ser mais assertivo, tá? Mas se vocês quiserem fazer uma enquete e aí pode disponibilizar também, isso aí não é problema não. Em relação a esse material que eu mostrei aqui, eu vou disponibilizar no grupo. Eu vou mandar depois para vocês lá no grupo também o link do artigo 100 da Constituição Federal, a decisão do CNJ, o tema 1335. Tudo que eu falei aqui, eu vou encaminhar lá no grupo para vocês. Inclusive, vou mandar também um material. Hoje não, que eu estou finalizando esse material, para ser bem sincero com vocês. Mas um material sobre perguntas e objeções, que é o principal para conseguir quebrar qualquer tipo de dúvida. Quer falar novamente? Olha, pode falar. Rafael, eu quis aproveitar aqui a oportunidade e compactuando com o que o Rick falou e também um pouco da minha experiência. Eu tive contato de entrar em contato com o cedente
A gente tem algumas parcerias aqui, realmente, que a gente tinha propostas válidas para esse excedente, e tanto a prospecção que a gente tentou fazer via WhatsApp, porque a gente não conseguiu ligação, o primeiro passo foi tentar uma ligação, para ter uma conversa de humano para humano. E depois a gente tentou via WhatsApp. Então, assim, falando para o Rick aqui, ou para quem fizer sentido, e até mesmo compactuando com o que o Rafael passou, é muito importante a gente se profissionalizar e a gente ter argumentos, se preparar, antes mesmo de falar com o cliente, com o cedente, né, com o credor, vamos falar assim. Porque, realmente, eles batem na tecla, e se você não faz uma abordagem, uma conversa, e você vai diretamente falando, olha, eu quero comprar o seu precatório, a chance é muito grande de você tomar um não. E aí a porta se fecha, e a gente queima cartucho, a gente queima aquele credor. Eu acho muito importante a gente... Eu sou da turma, eu sei que a opinião de todos aqui é importante, mas eu sou da turma de primeiro se preparar antes mesmo de pegar um script e ir atirando, sabe? É mais para compactuar com essa ideia. Não só isso, olha, mas assim, reforço, eu vou fazer uma enquete, gente, para vocês, tá? Bem tranquilo isso, mas eu fico com receio, às vezes, de gerar um sentimento negativo também em vocês, porque se vocês não entendem ali... Lógico, tem gente aqui que já trabalha com precatório, por exemplo. Eu sei que esse pessoal já tem um certo nível de facilidade em entrar em contato com o cedente. Então é mais fácil. Mas, via de regra, aquela pessoa que não entende, a chance de ter uma objeção é muito grande, a chance de não saber responder aquela dúvida e aquela objeção é muito grande também. Por exemplo, a gente não falou aqui sobre toda a forma de atualização. Se você liga para um lead, o lead fala, eu quero receber uma proposta tua, aí você manda a proposta e você não sabe como explicar para aquele cliente aquela proposta, você não fez nada, você gerou expectativa em você de receber uma comissão, você gerou expectativa de finalizar a sessão daquele cliente, gerou expectativa do cliente que foi frustrada. Então, o intuito aqui é justamente tentar conseguir ser mais assertivo, porque não adianta eu pegar o telefone aqui e sair ligando feito um maluco, que a chance de você receber um não é muito grande. Tem que ter estratégia para poder fazer isso, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Gente, eu acho que é isso. Acho que ninguém mais quer perguntar nada. Arthur? Pode falar, Arthur. Fala, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, meu irmão. Não é uma pergunta, não, era mais um pedido. Pense direitinho sobre essa calculadora, rapaz, pro pessoal da primeira turma aqui. Pense direitinho, libere só para o nosso acesso, é importante, você sabe. Eu sei. Veja, o que eu posso garantir para vocês é que toda situação que vocês precisarem de informação complementar, eu posso enviar. Essa questão da calculadora é um pouco mais delicado. Em que aspecto? Do aspecto negocial mesmo. Muitas vezes eu acho que não vale a pena. Eu já liberei no passado. Arthur falou isso porque é parceiro antigo. Ele já tinha a calculadora liberada para ele. E muitas vezes, ter a calculadora liberada ou não é um fator, Arthur, que vai ser decisivo na negociação. Boa parte dos precatórios que eu negocio aqui, eu já negociei mais de 600 precatórios. Se eu conto nos dedos, às vezes que eu tive que falar de cálculo com o cedente. É muito mais saber se posicionar e tirar a dúvida do cara e falar, vou pagar para você tal dia, tal hora, do que ficar batendo dúvida de PSS, RRA e outros tipos de descontos. Mas seu pedido será levado em consideração. Gente, eu acho que é isso. Vocês já estão lá no grupo, quem não tiver, a gente vai adicionar. A gente vai fazer todas as aulas, religiosamente, toda quinta-feira, a partir das 7 horas, tá? Eu vou amanhã pedir para o pessoal criar enquete lá no grupo em relação ao envio dos leads e do script. Se vocês quiserem, eu já vou mandar. E é isso. Agradeço aqui a todo mundo que parou um pouquinho aí do seu tempo, 8 horas da noite, e a gente conversando aqui sobre precatório. Eu espero que tenha sido produtivo. Uma boa noite aí para todo mundo e um abraço.